Olá, seja bem-vindo ao Desafio de Empreender. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o setor que mais cresce no nosso país, o setor de franquias, franchising. A pesquisa da ABF do terceiro trimestre de 2017 revela um número de crescimento bastante significativo, 7,8%, e com faturamento no mesmo período superior a 42 bilhões. No programa de hoje falamos com Bruno Zanetti, CEO e fundador da Mordidela Franchising. O programa começa agora. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo jóia, Carol? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Um prazer recebê-lo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí. Para nós é sempre um baita de uma alegria estar podendo compartilhar, estar podendo trocar essa ideia aí. Acho que vai ser muito bom. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Zanetti, CEO da Mordidela, uma rede de franquias que está superando os 4 anos desde o seu início, com mais de 20 colaboradores, um faturamento superior a 60 milhões ano e mais de 150 parceiros franqueados, não é, Bruno? Exatamente. Nós ficamos 2 anos, hoje estamos há 4 anos no mercado hoje, né? 2 anos como maturação, testamos o negócio, erramos, fizemos toda essa parte mais difícil, vamos dizer assim. E de 2 anos para cá nós decidimos fazer a franquia mesmo, né? De compartilhar o nosso know-how, compartilhar o sucesso do nosso negócio. E de 2 anos para cá viemos aí abrindo novas unidades, atingimos mais de 19 estados já no Brasil, através também de uma força legal, através de master franqueados. Então a gente está aí numa ascensão muito grande desses 4 anos. E o Bruno coloca um ponto muito interessante, nosso programa de hoje falando sobre franchising, e reparem que ele dá uma informação extremamente relevante. Iniciamos um negócio e com 2 anos, após testar, após aprender, né, com erros e acertos, nós chegamos à receita de bolo, que é um know-how para multiplicar para o mercado, que isso hoje é até uma exceção, né? Isso. Deveria ser uma regra, né? Exatamente, exatamente. Antigamente até, salvo engano, existia essa regra no órgão regulamentador, que é a Associação Brasileira de Franchising. Mas de um tempo para cá entenderam lá que não necessita mais esse tipo de maturação e que até para o Brasil acho que desenvolver mais, para não ter que esperar tanto. Às vezes tem negócios tão bons que tem que esperar 2 anos para poder ser um homologado da Associação Brasileira. Então a gente resolveu fazer o correto, resolveu fazer de acordo com o que pede mesmo as regras, os padrões, para minimizar. Insucesso não tem como eu dizer que não vai ter, mas verdade. Minimizar ao máximo os insucessos, os erros, e que o nosso franqueado tenha o melhor tipo de trabalho, de suporte e tenha uma vida longa conosco. Bruno, você trabalhou muitos anos como executivo. Isso. Depois teve uma experiência como master franqueado regional, né? Isso. Industrial, no caso que você citava. E agora como empresário, de fato, empreendedor à frente de uma rede. Como foi essa mudança e essa transformação na sua vida? É muito, muito diferente, né? Em toda a minha trajetória, eu sempre trabalhei como dono, como dor de dono, né? Mas uma coisa é quando você trabalha como dor de dono, outra coisa é quando de fato você entra na jogada, né? Então, para mim, melhora muito, principalmente pelo meu bem-estar, porque para mim faz muito bem ver as pessoas que trabalham comigo aumentando cada dia mais eles poderem ter acesso a mais coisas, eles terem um emprego, ver a família deles. Isso para mim é o que move principalmente o empreendedorismo, né? A gente olhar as pessoas, a gente poder auxiliar, poder crescer elas como pessoas também, como conhecimento. Então eu vejo hoje sou muito mais, uma pessoa muito mais bem resolvida hoje do que quando eu trabalhava como um funcionário, mesmo com a dor de dono. Hoje eu tenho muito mais realização pessoal. É diferente, né? Trabalhar com CNPJ de terceiro e com o seu CNPJ, exatamente, né? E você fala um ponto que eu acredito muito, que é a entrega que a empresa, o que nós empresários e empreendedores fazemos para a sociedade. Isso é muito importante, né? É você falar, puxa vida,
eu estou fazendo um trabalho de inclusão, né? De potencializar as pessoas, os colaboradores, para que eles tenham capacidade, inclusive agora no final do ano, que todo mundo quer comprar, celebrar o Natal, as festas, viajar. Então isso é muito importante, né? É muito importante. Para você ter uma ideia, o nosso escritório ele é totalmente aberto. Minha mesa é no meio da mesa do comercial, minha mesa é no meio da mesa do financeiro. Então o nosso escritório não tem nenhuma parede. Você entra desde a recepcionista, a faxineira, o office boy, o administrativo, o financeiro e o comercial. Então não tem barreiras de comunicação lá dentro. Então quem quer crescer, quem tem uma vontade de melhorar a sua vida, ele tá com acesso à informação da empresa em qualquer local. Então acho que isso é muito importante, eu sempre gostei de trabalhar assim. E a pessoa, a gente usa muito lá, é do tamanho do sonho dela. A gente tem novos negócios aparecendo e quem está investindo nele mesmo e no negócio, na empresa, ele tem a oportunidade de crescer juntamente com o amor de dela. Hoje, a gente vê aí o franchise como um grande alavancador de oportunidades, Claro. né? Quando se quer empreender, abrir um novo negócio, quando você procura uma franquia, obviamente que você compra um negócio que já deu certo, com know-how estabelecido, né? E tudo isso. Mas é fundamental também, como um franqueador, uma boa relação com os seus franqueados. Eu diria que é fator crítico de sucesso, né? Com certeza. Você ter uma relação de ganha-ganha, Claro. né? Um sentimento de... Como que é hoje a relação de vocês, franqueadora com os seus franqueados? A gente tenta manter da melhor forma possível. Vamos dizer, a gente lida que não é franqueado, né? A gente fala que são os sócios nossos, né? É o sócio que está lá na ponta. Então, não existe a escala. O franchise ele tem que ter escala. A ponta é a mais importante. A ponta tem que ganhar dinheiro. Porque a ponta ela sustenta a indústria, ela sustenta o franqueador. Então, se a gente esquecer do franqueado na ponta, você está indo para o fim do negócio. É porque a gente tem hoje contratos de 5 anos, né, de franquia no nosso negócio. E a gente, a cada 5 anos, a gente quer renovar esse contrato, né? Então, queremos franqueados que fiquem 20, que fiquem 30 anos dentro do nosso negócio. Portanto, mais importante, o nosso coraçãozinho é a ponta, é o franqueado bem-sucedido. Então, a gente tem uma comunicação interna muito grande, a gente tem um jornal interno com notícias do mercado, com notícias de empreendedorismo. A gente instiga ele a saber sobre empreendedorismo, a saber sobre negócios, fazemos algumas palestras. Então, a gente trabalha muito para que o nosso franqueado cada dia mais tenha a veia empreendedora. Porque, às vezes, se você vender uma franquia, deixar ele, se ele não tem um know-how, por mais que a gente treine uma semana, 15 dias, se você esquece ele vai esquecendo do treinamento. Então, a gente tem um ensino à distância, a gente faz toda a parte, todo o nosso foco principal, 90%, é suporte ao franqueado, aquela manutenção dele, para dar problema para ele, que a gente brinca, né? Vamos criar problemas, produtos novos, coisas para ele estar sempre se reciclando e sempre trabalhando mais focado. Me fala uma coisa, hoje nós estamos falando de uma rede, como você mesmo apresenta, uma rede de sucesso, uma rede consolidada, mas nem sempre foi assim. Claro. No começo é mais difícil, qualquer negócio tem as suas barreiras naturais. O primeiro desafio de um empresário, um empreendedor, seja em qualquer setor e numa rede de franquias, não é diferente, né, Bruno? É a parte financeira. Me conta um pouquinho, como que foi essa parte de desafio no seu início? O nosso início foi sempre muito pé no chão, né? Sem sonhos, muitos sonhos de metas, né? Então nós começamos com uma meta interessante na franquia de vender 60 unidades no primeiro ano. E nós conseguimos atingir esse objetivo. Nós entramos com um aporte financeiro próprio de toda a trajetória que nós tivemos, então entramos com a parte própria, mas apareceram diversas adaptações, por mais que nós testamos, maravilha. Uma coisa também, fazendo um paralelo ao quando você é empregado e quando você vira empresário, uma coisa é você ter a sua piloto e outra coisa é você vender para fora. Então hoje 19 estados, imagina a logística nossa de congelados, que quase que não existe no Brasil. Então nós tivemos que desenvolver um sistema próprio de logística para poder ter 19 estados a nossa franquia. Às vezes é uma dificuldade para... Então a gente, vamos vender para o Brasil todo, mas e agora? Como é que eu vou entregar? Entendeu? Não é simplesmente colocar num correio, simplesmente colocar numa transportadora e entregar. Então nós tivemos diversas adaptações durante todo esse período para poder chegar a um nível profissional mesmo, né? Vamos dizer, um profissionalismo bem intenso.
O carro-chefe são os mini salgados. Isso. Mas você trabalha com um portfólio aí de... Isso, a gente tem um mix muito grande, né? A nossa é uma franquia de alimentação, já tem de diversas, desde a família, nós temos unidades que fazem aniversário de criança lá dentro, para você ter uma ideia. O carro-chefe iniciou-se com os salgados, né? Mini, agora nós temos o salgado um pouco maior também, mas a gente trabalha doces, churros, brigadeiro, beijinho, a gente trabalha cremes, açaí, pitá e cupuaçu, sucos, lanches rápidos, então é uma franquia de alimentação rápida com um custo. Qual foi a nossa grande jogada? O custo acessível, porque a nossa empresa criou-se dentro da crise. Tá. Então, criada dentro da crise, nós tivemos a intenção de exatamente ter um ticket médio um pouco mais baixo. Acesso, velocidade, o fast food com o ticket mais baixo. Então, hoje, para você ter uma ideia, 25% da alimentação é feita fora do lar, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, chega a 60%. Imagina a lacuna que nós temos ainda para o Brasil crescer com alimentação fora do lar. Existe algo, um desafio que eu posso dizer maior por trabalhar no setor de alimentação, fast food, por questões de limpeza, de higiene, até de conservação desses alimentos? Com certeza isso é uma parte muito importante, né? Toda essa parte de limpeza, higiene, nós temos os manuais POP, todo manual de cozinha, toda essa parte de higienização, porque a gente lida com o público final, né? Então, nós não podemos, desde a fábrica, onde fabrica, que tem todos os procedimentos, toda essa parte de sanitização, de vigilâncias, então a gente tem tudo isso sistematizado para que chegue e seja perfeito para o nosso consumidor final. Ótimo, muito bom. Bom, estamos finalizando o primeiro bloco, não saia daí, voltamos já. E o entrevistado de hoje é o Bruno, CEO da Mordidela. Estamos de volta, Desafio de Empreender. E o nosso entrevistado de hoje é o Bruno Zanetti, CEO da Mordidela, rede de franquias. Bruno, qual foi o dia mais difícil durante este período? Ou se houve um dia que você pensou em desistir? Desistir acho que nunca passou pela nossa cabeça, né? Mas dias difíceis tiveram vários, né? Principalmente quando acontece alguns percalços. A gente comentou um pouco sobre o início daquelas... Quando você acha que está tudo correto, você tem algum obstáculo grande para poder transpor. Como eu já citei as transportadoras, por exemplo, como fazer chegar o produto. A questão financeira também é uma coisa interessante, né? Quando está chegando a conta, você precisa contratar precisa contratar dois, porque você não pode ser um franqueador sem ter o suporte já, né? Você não pode depender da venda de algumas franquias para poder ter um negócio. Então, a gente tem alguns obstáculos, principalmente financeiros no início, né? Você tem que estar bem abastado para poder sustentar o negócio, assim como qualquer negócio, né? Você tem que ter uma espécie de um capital de giro. Sem dúvida. Porque você vende uma franquia até ela implantar são 2 a 3 meses, até ela começar a pagar os royalties, que é o que remunera a franqueadora, aí mais um mês, aí você tem uma unidade, duas, então é um período bem complexo que a gente tem que ter um fluxo de caixa e trabalhar bem organizado. Isso é um desafio interessante para quem está começando um negócio como franqueador, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem um setor que é o de micro franquias, mas não existe micro franqueador. Não existe. O franqueador, ele tem que ser uma empresa estabelecida, consolidada, para que ele consiga atender a rede, os seus clientes de maneira geral, no momento zero, Exatamente. Né? Vende-se know-how, vende-se sucesso, Exatamente. Né? Como que você tem know-how sozinho, né? Então você tem lá hoje um advogado, você tem que ter um advogado contratado ou terceirizado, mas que seja um contador, você tem que ter um marketing, você tem que ter uma equipe interna. Então, você inicia um negócio muito grande, você já tem com 6 funcionários, 8 funcionários para iniciar um negócio. E aí você depende de começar a girar a roda. É 24 horas por dia trabalhando, pensando. Você fala do seu negócio o tempo todo, né? Você está vendendo, você está numa roda de amigos, você está em qualquer local, você fala sobre o seu negócio. Isso é o que sustenta você, é o que sustenta a sua família, é o que faz você acordar todos os dias cedo e vai para o seu trabalho. Tem que fazer, gostei disso aí, tem que fazer o que gosta de fato. Porque você trabalhar só pelo dinheiro também não vale a pena, entendeu? Então a gente faz todas essas análises e de fato é isso aí. Se o cara não trabalhar, quem trabalha mais não tem segredo. Einstein falava, né? 99% transpiração. Então tem que ir para a rua, tem que fazer, tem que trabalhar.
Quais são as perspectivas de crescimento, seja do faturamento dos franqueados, seja do crescimento da rede, que está em 130 unidades hoje, para o final desse ano e para o próximo? Nós fechamos o ano passado com 60 e agora estamos fechando com 150 unidades, né? Então nós tivemos um crescimento de aproximadamente 150%. E quando você inicia um sistema de progressão da franquia, tem um pouco de incerteza, né? Bom, você tem 5 unidades, tem 10, então é um processo mais lento. A gente acredita que com a consolidação agora, a gente dobra o faturamento no ano que vem e também o número de unidades. Bruno, qual é o payback e em quanto tempo tem o retorno do investimento? Hoje, 12 meses nosso payback. Payback 12 hoje meses. o custo de uma franquia nossa é por volta de R$80 mil. Você tem um faturamento de por volta de 35 mil com 20% a 25%, depende do custo de locação, de lucratividade líquida. Então dá de 10 a 14 meses, a média de 12 seria o payback do nosso negócio. Tem muitas pessoas assistindo e que agora a gente ainda tem um cenário de desemprego alto, né? Final de ano, inclusive, as empresas, em alguns setores, deixam de contratar, em outros, aumenta o número de contratação, como você mesmo disse. Mas o que você sugere para aqueles que têm o sonho que está na gaveta de abrir um negócio? Quais são os cuidados, as dicas, você como um executivo de muitos anos hoje, um empresário de vários anos também, pode passar para quem está acompanhando nosso programa? Eu acho que, primeiramente, ele tem que ter certeza da vontade de empreender. Conforme nós já dissemos aqui, quando você passa a empreender, você acha que vai trabalhar menos, pelo contrário, você vai trabalhar muito mais, você fica responsável por muito mais pessoas, por famílias, então não é brincar. Então você tem que estar decidido realmente em fazer algo diferente, né? Segundo, a gente tem que analisar muito bem a situação. Ou é com amigo, ou com empresas especializadas. Você tem que analisar o teu modelo de negócio. Então, para franquia, ou para qualquer tipo de comércio, ou para qualquer tipo de prestação de serviço. Então, tem que fazer uma análise mais profunda, não é simplesmente da noite para o dia chegar e começar um negócio. O Sebrae tem como auxiliar, tem uma série de órgãos, inclusive gratuitos, tem um amigo, sempre tem alguém que tem uma experiência próxima de você. Então, acho que hoje, por que não dá certo muitas coisas, até pelo Sebrae, 85% dos negócios fecham nos 2 primeiros anos. Eu acho que é por abrir de qualquer forma, sem nenhum diferencial, é abrir da noite para o dia, é abrir sem pesquisar o mercado, sem estar sem o público-alvo. Então, acho que isso é importante, fazer uma pesquisa a fundo, ver a necessidade. E aí sim você tomar... Se assessorar, né? Se assessorar. Você citou aí, tem o Sebrae, tem o Endeavor e outros tantos órgãos e entidades que oferecem esse trabalho de forma gratuita. E na rede de relacionamento, sempre você vai ter um amigo empresário, ou um parente, ou até mesmo buscar uma consultoria especializada para te dar uma consultoria séria que possa te ajudar, né? Com certeza. As pessoas não colocam no orçamento de abertura de uma empresa nova a consultoria ou a pesquisa. É como o marketing também. Às vezes você abre um negócio, vamos dizer um número aqui qualquer, R$100 mil. Ele vai querer comprar 90, tudo em produto, uma reforma. Não é assim que funciona. Você tem que ter um planejamento de marketing, como que você vai comunicar. Você tem que ter um planejamento anterior de soltar. Ele deve fazer parte do planejamento de custos da abertura de um negócio, para você estar bem assessorado e dar um tiro certo. Não abrir somente por feeling, somente pelo sentimento da pessoa. Acho que isso aqui vai dar certo e vamos embora. É verdade. Não adianta vender o almoço para pagar o jantar de ontem. Isso. Montar um negócio requer planejamento, dinheiro, nem que seja pegar lá uma ajuda com os amigos, com os familiares, se programar para montar o negócio. E é importante que eu só não frisei também o capital de giro, porque às vezes o negócio você tem até nessa assessoria, porque você tem negócios que começam e já dão certo no início, tem negócios que você precisa de um capital de giro para manter ele funcionando até funcionar. Sem dúvida. Aí você começa a decolar a tua empresa. Bruno, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito sucesso para toda a família Mordidela aí. Obrigado você pela oportunidade novamente, queria parabenizá-lo pelo programa, parabenizar a SBT também. E para mim é uma honra estar aqui participando e podendo contribuir com todos aí que estão nos assistindo. É isso aí. Nosso programa fica por aqui. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.